Queridos Promis e amigos e familiares. Tenho seguido as informações de Corey por algum tempo e eu ter sido completamente fascinado. No início, o contexto e as informações foram perturbar a mim em que a essência de suas revelações e o tom de sua narrativa têm sido todos os grupos estão em gargantas uns dos outros. Ele estava indicando o TPI e SSP grupos estavam em hostil complexo nós contra eles digite cenários com quase todos e eles estavam sempre lutando uns contra os outros. Parecia que estavam todos competindo para disputar a mão superior. Parecia todos eles tinham agendas de não tão agradáveis. Intenções para a população da Terra. Eles são muito materialista e não têm nenhuma preocupação para as populações da Terra ou que a tecnologia que eles estavam recebendo e do comércio de foi o resultado de manipulação de escravidão e até mesmo assassinato. Claramente, eles estão cientes da agenda hostil dirigida pelos lacaios da Terra da Draco Cabal ou Syndicate Alliance. No início de narrativa de Corey parecia que nenhum dos 40 caras Super Federação foram positivos. Eu estava enganado, pois desde então eu falei com Corey várias vezes e ter obtido uma imagem mais clara. L-131. Obviamente, podemos ver o Ceres Perry como sendo positivo, mas eu estava em primeiro lugar preocupado que Corey pode ter sido usado para promovê-los como sendo de todo ruim e somente o Ceres Esfera pode nos salvar ou controlar situação atoleiro e quarentena da Terra. Isto pode ser verdade, em certa medida, no entanto, o furo de coelho é profundo, mesmo para aqueles neste campo por décadas. Minha experiência e informações de muitos outros contatados é que existem muitos grupos positivos e espiritualmente avançados que têm uma grande quantidade de amor e compaixão por nós aqui e ouvem as nossas orações e são movidos para nos ajudar. Eles estão envolvidos na Federação Alliance Super de 40 como Coreia afirmou. Corei mesmo relacionado a informações das pastilhas de vidro que desafiavam a minha opinião sobre certas coisas. Eu não concordou completamente com todas essas pastilhas de vidro visualizações Intel ou informações ainda a este dia. Corei não declarou estes são exatamente verdade que estes são relatórios do SSP. A SSP pode ser facilmente enganado por alguns desses séries interdimensionais no meu ponto de vista. Para enganar o SSP seria brincadeira de criança para determinados grupos benevolentes de minha compreensão e as pastilhas de vidro SSP pode estar errado. Corey reconhece as pastilhas de vidro poderia estar errado em uma de nossas entrevistas. Eu certamente não culpo Corey para relatar estas coisas. Estou ciente de que muitos dos meus preconceitos pode estar errado e vai ser difícil de engolir a pílula de caos completo e uma falta de honestidade e compaixão é a única coisa lá fora. No entanto, eu ainda não estou pronto para concordar com alguns de seus intel sobre minhas experiências ainda. Vou deixar os detalhes para fora da mesa tão pessoal para agora. Quando Corey mencionado isso, eu disse a ele vá em frente, não te detenhas e povos busto da bolha com a verdade, como você compreendê-lo. Todos nós devemos ser mais flexível em nossas crenças pré-concebidas. Concordo com Corey, temos de ser permeável em nossa consciência à realidade. Eu não tinha visto todos Gaia de Corey mostra até pouco antes desta entrevista. Eu assisti cada um estar preparado para falar com Corey sobre isso. Uma imagem muito mais ampla de informações está se tornando claro para mim. Através de meus aproximadamente 6 horas de conversa privada com Corey antes da entrevista ao longo dos últimos 7 meses, ou assim eu vim para um grande respeito por este homem. Primeiro de tudo, ele é humilde, ele é sincero, e eu detectar nenhuma agenda ou manipulação dele na sua intenção ou em suas ações. Na verdade, ele está passando por um processo de aprendizagem também. Ele obviamente, avançou em sua experiência e um empata super intuitivo, com 20 anos na SSP para acelerar seu aprendizado como suas experiências crescer. Vou pedir Corey me corrija se eu estiver errado, mas estou certo de que ele é dado nenhum detalhe, sem info situacional, de onde ele vai ou quem ele está reunido com quando ele é pego nos portais esfera que o transportam. Ele é como uma corça recém-nascido em uma forma e tem apenas sua inteligência e integridade interior para lidar com cada encontro que ele tem em suas viagens como o delegado escolhido.
Ele tratou-se admiravelmente a partir de meu ponto de vista de seus relatórios. Isso coloca-o em um pouco de uma desvantagem em relação aos SSP mocinhos que querem obter a divulgação completa para fora o mais rápido possível e proteger-se, ao mesmo tempo. Os mocinhos SSP preferiria ter Gonzales, que lhes daria acionável intel para permitir a posição superior sobre todos os grupos ET. Parece ao SSP que todos os ETS são hostis e perigosos e a SSP é muito defensiva. Justamente por isso, a partir de sua perspectiva, mas sinto que a hora vai alterar este ponto de vista que tem, como eles começam a crescer em sabedoria e compreensão das leis universais e ter mais experiências e compreensão da quarentena e as intenções da Federação Super 40. Corey, na minha opinião, está agindo como nosso repórter. Ele é para todo homem e ele é como uma câmera imparcial, reportando-se-nos o que ele experimenta com base em sua reportagem honesta e transparente. Ele está fazendo um excelente trabalho e ele está lidando com um conjunto incrível de experiências de uma forma muito transparente e honrado na minha opinião. Devo ser franco e dar a minha visão pessoal sobre certas coisas, e estas são minhas opiniões com base na experiência da minha vida e conversas de Corey com mim. Em primeiro lugar, parece que os indivíduos da SSP, incluindo Corey, teve contato zero com os benevolentes Super Federation 40 grupos no passado. Esta é, aparentemente mudando. No entanto, Corey não teve nenhum contato direto ou discussões ou compreensão da sua relação com a Terra a partir desses grupos diretamente. Seus relatórios são todos sobre os grupos nazistas, sua história expansionista na Terra, o sistema solar, em outros mundos, e até mesmo no tecido do próprio tempo. Essa falta de contato não é razoável como antes em seu trabalho sob o controle da mente sobre o 20 e volta. Ele estaria em grande perigo se algum contato foi tentado ter ocorrido durante o seu mandato no espaço. Isso vale para os bons desertores SSP tentando libertar a Terra, bem como quaisquer bases em nosso sistema solar. Em segundo lugar, todo o programa do SSP, o ICC, etc., tem tudo resultou do nazi. O nazi, na verdade, ganhou a guerra em um sentido e continuaram o reinado de terror através de energia gananciosos tipos societários famintos que tem causou estragos incalculáveis na Terra e no espaço. O menor caráter moral uniu forças com os nazistas e isso nos levou aonde estamos agora. O livre-arbítrio de milhões de almas nos programas e na Terra foram violados por sequestros, mentiras e da quantidade de sofrimento está além da compreensão quando consideramos a supressão de tecnologias de cura, bem como as manipulações de guerras. Há também muitas atrocidades para nome. Todos nós sabemos agora o que está acontecendo e estamos exigindo justiça. A falta de compaixão pelos bons caras da SSP para ajudar Corey com seu estado de saúde é preocupante e errado. Embora ele suga para Corey de todos nós, é compreensível uma vez que estas pessoas são vítimas bem e ter visto tanta carnificina e mal que eles sentem que seu ponto de vista e operandi motus é a única maneira. Eles optam por permanecer entrincheirado com luta e poder militar como a única saída. Como disse Corey, eles gostam de bombardear o seu caminho para sair de situações. Muitos deles são verdadeiros heróis e muito prudente e não quer destruir. Vou pedir-lhes para ter compaixão neste momento. A maioria de seu trabalho tem sido para o Sindicato Cabal e eles tiveram relações com Dracos, Mantoides, Greys e similares. Eles estão em guerra em Marte e em todo o sistema solar, por isso é natural que eles não tenham confiança para qualquer um dos grupos ET e parece nenhum respeito, mesmo para os grupos Super Federation 40. A quarentena teve um tratado desde os tempos Muhammad não interferir com a população de superfície ou em contactar-nos de qualquer forma. Este tem sido aceito como o completo na guerra do seu poder tecnológico combinado usado um contra o outro iria destruir milhares de mundos se desencadeou. A perda de vidas seriam inimagináveis. E todos eles percebem isso. É por isso que grupos hostis podem ter bases ao lado do outro na Lua e respeitar o espaço do outro. Sometimes. Tenho ouvido falar de relatos de várias escaramuças menores que testam os limites da reação da outra parte na Lua em particular.
Assim, com esta complexa situação política em um movimento fluido com múltiplas culturas, é certamente uma situação difícil de resolver. Nós aqui, sem a nossa plena consciência restaurada, tê-lo muito difícil, de fato. A terra é primo imobiliário e estamos forragem no caminho para alguns. Como Corey me disse, nós temos livre-arbítrio e isso é especialmente verdadeiro individualmente. Podemos recusar o sistema e podemos superar a matriz AI. Podemos sofrer as consequências da AI das leis da Terra como nós seguimos verdade universal e pode até perder a vida mesmo. Mas Corey é certo, o poder de decisão é nossa escolha. Eu sinto a nossa consciência de massa tem sido injustamente manipulado e nosso livre-arbítrio foi tirado de nós de uma maneira muito mal e astúcia com sistemas avançados de tecnologia arrastamento de escravidão física e mentalmente impingido à pessoa terra desavisado. Nossa cultura terra e verdadeira história foi escondido de nós, e nós devemos morder a bala e tentar obter-nos livres. Primeiro, precisamos libertar nossas almas em nossa herança divina e acesso à nossa presença de Deus e aderir à integridade do amor e às poderosas revelações que os verdadeiros confere à alma de contato. Em segundo lugar, temos de nos unir sob um objetivo comum de encontrar alternativas para o mal que estamos perpetuamente entrincheirados em na terra que apoiamos. Vou apresentar que existem forças muito positivas e benevolentes no 40 Grupo Super Federação que muito tem trabalhado duro para a libertação. O fato de que Corey, nem eu ou qualquer outra pessoa não tem todos os detalhes não significa que minhas postulações podem não ser verdade. Eu sinto que Corey está nos levando através de revelações lado estes a lado com ele e estamos aprendendo com ele como ele generosamente compartilha sua experiência com a gente. Eu não posso deixar de pensar que mais detalhes sairão que irá esclarecer o que tem acontecido no passado e do atual estado de coisas. Eu sinto que este é planejado para que possamos gradualmente descobrir as camadas de cebola do engano para curar-nos a ser livre e libertar o planeta. Eu também sinto que precisamos levar isso para fora da fase de argumento intelectual e perceber que não vamos realmente indo para obter uma informação completa das Coreia ou Cobra ou qualquer um até que os criminosos são presos na Terra, que é o nosso trabalho. Devemos soltar a partir da matriz hostil a todo custo. Nós também deve estar livre de agendas hostis de séries hostis fora do planeta. Eu também sinto que este deve vir com a ajuda do Serisperry e os bons grupos Super Federation 48. Quando é seguro para todos os envolvidos e cessar as hostilidades, então podemos ter toda a verdade. Alguns intel baseado na Terra que está sendo realizada por muitas almas corajosas para revelar a verdade sujo do que vem acontecendo aqui virão para frente, eu prometo. Podemos, então, processar essas informações que poderão ser corroborados por câmaras de recordes internos e registros Akashic via hologramas de cristal em uma divulgação unificada para todos. Há muitas outras redes Terra Agatha internas que não são mencionados pela narrativa de Coreia e isso vai apresentar, em devido tempo. Muitos deles virão para a superfície após a ameaça AI já não pode ameaçar suas civilizações. Então eu prever em algum momento vamos ter o primeiro contato aberto com vários grupos que irão abertamente e cuidadosamente explicar seu lado da história. Enquanto isso, devemos manter uma mente aberta e um coração aberto e uma bolha permeável. Este não será um falso pouso com outra agenda, eu espero. Mas se isso for tentado, vamos saber e nós vamos rejeitar as mentiras. Um dia todos nós vamos ser oferecido a participar de nosso planeta no amor com outras raças positivas para aprender e crescer e tomar o nosso lugar com amor e verdadeiro livre-arbítrio para se tornar como seres plenamente conscientes e sensíveis ao lado de outras raças. Sei que temos muito a ensinar-lhes bem. Nós seremos livres e vamos explorar o universo em paz e espalhar a boa vontade e compaixão em todo o cosmos. Obrigado, Corey God, por permitir-me para entrevistá-lo. Deus abençoe e paz a todos. Vitória para a luz. Rob Potter. Aproveite a entrevista. Rob, olá, senhoras e senhores. Meu nome é Rob Potter. Eu estou transmitindo a partir daqui na ilha de Maui. Eu tenho uma edição muito especial da vitória do programa de Rádio Luz.
Eu estou entrevistando Corey Gold, um dos principais denunciantes do mundo neste momento, realmente saindo com algumas informações surpreendentes. Para aqueles de vocês que me conhecem, eu trabalho em estreita colaboração com Cobra no passado e eu também tenho trabalhado com www.prepareforchange.net na criação de algumas informações sobre as próximas mudanças. Corey Gold, para aqueles de vocês que sabem, está trazendo um monte de informações em sua vida na SSP. Eu não vou entrar em muito sobre a história. Eu tenho uma ideia aqui que esta vai ser uma entrevista avançada para as pessoas que já têm vindo a seguir as informações de Corey. Para quem ainda não assistiu todos os Gaia episódios de TV, eu recomendo fortemente que você fazê-lo. Eles contêm uma grande quantidade de informações. Você pode ir ao site do Corey. Nós estaremos falando sobre isso em um segundo. Eu estou indo para divulgar as informações aqui, tentar definir o campo de jogo e nos dar uma compreensão mais clara do que está acontecendo lá fora. Já falei para Corey? Nós vamos trazer algumas suposições e testar os limites e ver se podemos obter algum entendimento sobre, você sabe, o que nós chamamos as pastilhas de vidro e do SSP, a aliança baseado na Terra e as suas opiniões e sua posição aqui. Então, nós estamos indo para entrar em algumas coisas diferentes, ligeiramente política para obter alguma clareza aqui. Então vamos entrar em algumas dessas informações. Tanta coisa para ir para frente aqui hoje, então eu vou tentar manter as minhas perguntas a um mínimo, mas vou estar definindo as bases para algumas dessas informações. Assim, sem mais delongas, eu estou indo para introduzir Corey Gold e apenas trazê-lo sobre. Vamos começar aqui. Corey, é um prazer maravilhoso. Já falamos várias vezes nos últimos 7, 8 meses no telefone. É realmente uma honra conhecê-lo e, finalmente, ter você no show. Então bem-vindo à vitória de programa de Rádio Luz. Como vai você? Corey, estou indo bem, e você? Rob, muito bom. Imediatamente talvez. Há algumas pessoas que não ouviram falar de suas informações. Por que você não compartilhar alguns de seus sites onde as pessoas podem se conectar com você? Claro, Gaia.com. Por isso, se você pode dar alguns sites que as pessoas possam seguir com suas informações para ajudar a apoiar a nossa missão. Corey, claro. Meu website principal é www.sperebengaliance.com e é aí que pode encontrar um monte de minhas atualizações de notícias, transcrições de todos os shows que David Wilcock e eu fiz em www.gaia.com, que o nosso show é divulgação cósmica. Isso é em www.gaia.com. Se você quiser se inscrever para uma assinatura, se você vai para www.blueavians.com, dessa forma David e eu obter algum tipo de crédito por isso. Também estamos começando um novo projeto que é www.fulldisclosureproject.org. Sinto muito, eu pensei que você estava prestes a dizer algo. Rob, não, eu estava no mudo. Eu só quero avançar para a entrevista aqui. Gente, eu vou dar uma breve história aqui. Corey Gold era uma parte de um talentoso grupo exclusivo de crianças que foi pesquisado e escolhido pelo governo para se tornar o que é conhecido como empata intuitiva, e ele se tornou parte de um programa espacial secreto. Este programa, que realmente absolutamente lê como o show louco mais ultrajante televisão sci-fi. Isto é assim por aí que a pessoa média pode olhar para este material e apenas rolar seus olhos e apenas chamar este um monte de lixo e um monte de coisas e desinformação FaceApp e um monte de coisas que as pessoas não podem simplesmente envolver suas cabeças em torno isto. Eu tenho tido experiências desde 1970 e passou um longo tempo, e eu estive esperando este tipo de divulgação e informação para sair. Falei há muitos anos sobre quando os caras militares SSP sair, ele vai fazer a Contactei Média parecer um coroinha, e é isso que está acontecendo aqui. Estamos recebendo enormes quantidades de informações no que diz respeito à história do desenvolvimento da atual civilização da Terra e da tecnologia e alinhamentos que se segue.
Corei ter ido para o espaço exterior, trabalhou por 20 anos, voltare, em seguida, na verdade, em seguida, fisicamente regredido a um jovem novamente e viveu muitos anos com essas memórias e, eventualmente, tem sido capaz de sair e compartilhar essas informações com o público. Há uma situação única em que poderíamos chamá-los os mocinhos da American No com base, SSP maioria americanos do mundo, provavelmente o mais avançado SSP que conhecemos, decidiram sair. Eles quebraram alguns dos seus mecanismos de controle, e eu acho que nós poderíamos chamá-lo de programação, e decidiram sair contra seus mestres no conglomerado espacial internacional e para revelar informações. Assim, os principais jogadores nos chapéus brancos da SSP têm suas próprias ideias. Eles são tipo de orientada militarmente e eles têm a sua própria ligação, um senhor chamado Gonzales. Você pode ler sobre o que os Seres Azul Esfera dizer. Especificamente, eles queriam um Corey God para representá-los e isso foi um tipo de virar a mesa por assim dizer. Os mocinhos no SPP tipo de ter um relacionamento hostil ou contencioso em relação a ele. Eles não confiam Corey e isso é uma das coisas que vamos falar aqui. Corey, quando eu olhar para você ser escolhido aqui, parece quase como a escolha perfeita porque você não estava envolvido com a SSP, na época. Portanto, não há alianças necessárias lá, você não é tratado muito bem por eles e parece que você está mais de um observador imparcial e isso está permitindo que o público em geral para obter um direto, vamos chamá-lo de uma visão panorâmica nesta situação. Eu acho que foi feito muito claro, você sabe, quando você estava programado para ir com o Draco e foi revelado todas as coisas que queria fazer com você em uma dessas reuniões, foi bom que você não ir. Se você olhar para ele, como eu estava olhando para ele, em seguida, tornou-se claro mesmo que eles fizeram algo para você Corey, Deus me livre. Mas você está protegido e não o fizeram. A realidade é outra pessoa poderia tomar o seu lugar. Você não é um formulador de políticas, apenas uma testemunha à entrega de informações como um embaixador. Tenho certeza de que há uma outra empata intuitiva, como um plano de backup, que poderia fazer isso. Você estava realmente gostaria de uma câmera e eu acho que eles perceberam que agora há qualquer coisa que eles querem fazer. Eles podem substituir a câmera e não há nenhuma agenda aqui. Então, dessa forma, não faz sentido para feri-lo. Eu gostaria que você, se você pudesse, eu gostaria de começar com um agradecimento e gratidão do mundo para você vir para frente com esta informação. Eu gostaria que você para falar sobre o seu primeiro encontro com a Esfera Aliança Azul e se você poderia me dizer se eles tinham uma interação mais pessoal com você do que quando você falou em primeiro lugar. Se você poderia falar sobre a primeira reunião e sua declaração de missão para você como foi explicado a você. Corey, meu primeiro encontro foram definitivamente tudo mais de uma pessoa natureza, de natureza espiritual pessoal e natureza pessoal. Informações que eu ainda quero manter pessoal, mas também estava começando a me preparar para as coisas que estavam vindo para dentro do cano. Então, eu não sei exatamente o que você está procurando, mas foi coisas pessoais, coisas que eu precisava fazer para crescer, as coisas que eu não estava fazendo no momento, porque eu era teimoso. Eu não estava recebendo uma dieta vibratória alta, eu não estava gastando tanto tempo em meditação como deveria, e, você sabe, eles estavam tentando me pegar em um estado vibratório mais elevado. No começo eu era resistente. Eu acho que, talvez em um nível subconsciente, eu não estava apenas dizendo, ok. Eu só vou fazer isso, então. Ele sempre teve algo ocorra, algum tipo de catalisador, como eu finalmente consegui na dieta vibratória alta na última filmagem da TV Gaia, quando eu tive intoxicação alimentar tão ruim no início das filmagens. Filmamos, acho que 10 episódios foi tudo que foram capazes de atirar essa semana porque eu estava apenas mortal doente e depois que meu corpo iria apenas totalmente rejeitar carne ou tudo que eu comer é frutas e legumes e estou constantemente a comer, mas isso é tudo que eu comer. Então, eu um pouco se recusou a ir com esta dieta vibratória alta e você sabe, as coisas me ocorreu orientar dessa forma qualquer forma.
Rob, muito bom. Você está preparando a embarcação para o trabalho de ligar o seu, eu acho que podemos chamá-lo seu eu superior, sua presença eu sou, ou o que você chamar o centro de ressonância, para receber essas informações e estar preparado para assimilar esta vibração mais elevada. Eu estava falando sobre a identificação e informações. Fiquei me perguntando se eles lhe disse nada sobre suas vidas passadas e que você obter uma visão geral da situação e da situação política acontecendo com a missão ou que tenha sido esse tipo de mantido de você. Correi, já me perguntaram algumas vezes se eu queria saber quem eu era, quem eu sou e quem eu serei, o que isso significa. Presumo que significa vidas passadas e sei que, mas algo me disse que eu não preciso saber que o que tem sido a minha resposta que eu não preciso de saber isso agora. Qual foi a segunda parte da sua pergunta? Rob, eu entendo isso. Você não precisa saber que, como parte do seu passado, eu quis dizer em relação a eles. A outra coisa que eu estava pensando sobre, você falou sobre a filosofia e vetar-los para o que é a sua crença e sua agenda e qual é a informação que eles desejam transmitir através de você para o mundo. Correi, esses não são conversas que estou tendo com você agora. Estes são muito. É tomado um tempo para eu aprender a forma como eles se comunicam é tão enigmática. Eles são tão grandes sobre não violar o livre-arbítrio e dado que fornecem informações e quando eu digo a David, você sabe, quando eu ia comunicar com David Wilcock depois de um briefing, ele disse que é como eles se comunicam coisas na lei de um. Eu não tenho nenhuma razão para que, eu não tenho ideia do porquê, mas é um pouco frustrante, você sabe. É apenas a forma como esses seres de maior densidade são. Quero dizer, nós tentar sobrepor nosso caminho densidade terceiro, quarto de pensar sobre eles e que só não vai voar. Estes seres estão em um comprimento de onda totalmente diferente, literalmente, e eles estão falando basicamente para baixo ou descer para se comunicar conosco. Esta comunicação não verbal não ocorre de forma linear como uma frase ou uma conversa faria. A comunicação ocorre em imagens e cheiros e gostos e todos os diferentes tipos de entradas sensoriais que você pensaria. Rob, certo. Portanto, é um tipo cheio de comunicação telepática, onde você terá um monte de informações e há muito neste momento os detalhes são do tipo em aberto para você. Eu tenho uma pergunta, porque muitos dos contatados, e isso inclui até mesmo os contatados científicos, têm um sentimento positivo diferente deles. Aqueles que eu estou trabalhando com dizer na Superconfederação Aliança de 40 Mundos, suas interações parecem indicar um tipo muito de uma orientação espiritual interior. Você trouxe em suas entrevistas, mas não foi realmente como na vanguarda, e eu acho que é porque, obviamente, você não quer levar as pessoas envolvidas acima na religião e na polarização e você simplesmente quer esta informação para sair. Ainda assim, nós estamos lá dentro, eu acho, poderíamos chamá-lo a lei de um ou de uma orientação espiritual. O que gostaria de postular quando se trata de Deus, e eu estou indo para o livro Vendeu Stevens com o grupo e largam esse tipo de olhar como um macaco, eles vêm do sistema de Vega, eles postulam que há axiomas básicos para a compreensão de Deus. Pessoas questionam é Deus ou é evolução? Eu diria que o Deus criou a evolução. Quando eu digo a Deus, eu não quero dizer um ser antropomórfico sentado em um trono com uma barba. Eu estou falando sobre a inteligência divina que conhece o começo do fim e tem um plano para almas e certas leis do universo. Podemos chamá-lo a lei de um ou qualquer outra coisa. Seus axiomas são isso. Isso é algo que não pode vir do nada, por isso estamos alguma coisa. Portanto, nós viemos de alguma coisa. Isso é algo que poderia ser chamado o Criador ou Deus. O axioma paradoxal alternativa é que essa fonte que nos criou teve que vir de alguma coisa. Então não há realmente nenhuma mente forma dualista lógica empírica de dizer que existe um Deus. Também não há maneira de dizer que não há um Deus ou Criador. No entanto, se você escolher não existe um Deus, é tipo como, é apenas um universo aleatório materialista, que deixa bastante frio, e os ETS benevolentes nos asseguram este não é o caso. Eles são enfáticos que há uma razão e um propósito e que o poder do amor é a força obrigatória do universo.
Na verdade, a natureza de toda a criação, é o que eles chamariam. Você poderia chamar a inteligência divina, fonte ou criador. Eu não quero que a pop bolha e as relações religiosas de ninguém aqui. Você pode falar sobre a sua compreensão deste ou ter eles mencionaram a você alguma coisa sobre o Criador ou o lado positivo como olhar para o copo meio cheio, que é através da fé, ao invés de exigir explicações racionais para tudo. Correi, bem, a maioria do que foi comunicada a mim é basicamente suas crenças. A maioria de suas crenças voltar para algo sobre a unidade, que há um campo inteligente de ressonância, e este campo de ressonância inteligente, este campo ressonante, cria um padrão geométrico que é a base da matéria, que cria a matéria, e então esta matéria é inteligente manipulados dentro dos diferentes campos e campos de torção que tem consciência de que é uma parte dessa consciência de ressonância está em um campo de ressonância e que eles chamam, que todos nós chamamos a fonte criado, que David Wilcock chamado campo de origem em seu livro. Há muitos nomes para isso. Rob, certo. Todos os nomes que pertencem a este. Qualquer coisa que podemos usar com a nossa mente que limitar a mente infinita deste campo de origem. Não estou desconfortável com a palavra criador. Tenho outra pergunta para você. Nós temos falado anteriormente de forma privada, e você falou em parte do seu processo de remoção do implante foi de invocar o nome de Jesus Cristo. E quando você tinha falado sobre isso com rasgo região autônoma, você afirmou que ele inclinou-se e reconheceu você. Eu estou querendo saber, foi esta. Você ter uma noção que esta era. Sim, qualquer que seja cara, arco ou era do tipo, sim, nós reconhecemos que fonte de informação. Correi, eles reconheceram que fonte de poder. Rob, ok, obrigado. Tem eles falaram sobre implantes? Correi, estas foram, você disse implantes e eu acho que poderia ser terminologia, mas estes eram anexos entidade. Rob, right, ok. Sim, anexos entidade. Eu ia falar sobre isso um pouco no futuro. Eu queria falar um pouco sobre a separatista termo em primeiro lugar. De acordo com um dos meus amigos que passaram sobre, Dr. Frank Stranges, que estava trabalhando com um senhor chamado Commander Valiant Thor, ele afirma ter ido para Vênus com ele, bem como para algumas civilizações da Terra interna positivos. Ele tinha mencionado que algumas das civilizações maias, como as que alguns dos Kitikuro fez mover as Pleiades. Então, minha pergunta é sobre a palavra separatista, uma vez que tipo de soa como uma competição e alguém que se deslocam em um sentido poder. Pareceu-me a partir da explicação que me foi dada para esse grupo era de que eles tinham atingido um nível de comunidade correi, bifurcada é mais preciso. Bifurcação. Ele só se separou. Rob, nesse ponto, quando se separou do mundo, não havia muita comunicação com outras partes do mundo. Assim, eles não eram uma espécie solitária ordem mundial de coisa. Eles basicamente só bifurcado. Eles decidiram sua predileção era ir além da Terra interior e ir para outro lugar. Portanto, há outros grupos, você concordaria, que não são necessariamente ao longo das linhas e agenda do conglomerado internacional SSP que estão separados de nós, mas não são necessariamente albergue para nós ou rompendo nesse sentido. Correi, que fazem parte de nossa era atual. Rob, bem. Isso nos leva a outra pergunta, mas deixe-me apenas dizer que a pergunta seria: você concorda que existem outros? Na história da nossa Terra, tem havido grupos de pessoas a partir da superfície que basicamente ou movidos para a Terra interior ou fora do planeta. Correi, sim, absolutamente. Nosso recente coisa a civilização separatista que ocorreu, não é um fenômeno que ocorreu pela primeira vez neste planeta. Houve outras civilizações que se desenvolveram até um certo ponto e depois, é claro, o sacerdócio que guardava o conhecimento e a ciência e também foram à aula de ciências, você sabe guardado essa informação e mantiveram-no e eles e as elites, assim como nós e nossas elites, mantido essa informação e segmentado-se longe da população em geral. Rob, ok. Uma das coisas que tenho ouvido falar, do que eu entendo a partir do interior da Terra, é que existe uma rede de agartha positiva que você não tenha mencionado em qualquer uma das suas conversações. Você iria em que um pouco?
Nós conversamos sobre coisas chamadas o região autônoma do. Falamos sobre região autônoma Lágrima. A partir da civilização Atlante no momento em que foram prevendo cataclismos que vêm através do mau uso da tecnologia. Eu acho que as batalhas básicas acontecendo entre esses grupos de agricultores foram desestabilizar placas tectônicas da Terra e que alguns dos centros espirituais de grupos da Terra ao redor do planeta escolheu para ir para dentro da Terra. Assim, eles criaram uma rede de Agartha e eles foram chamados de região autônoma de. Abaixo o Giza é região autônoma, sob as Himalaias é região autônoma, há uma abaixo da Bermuda Triângulo chamado região autônoma Iolo, há um outro chamado Poisidede no Brasil. Abaixo Shasta é região autônoma Mu. Há muitos outros que eu imaginar. Correi, onde é que esta informação vem? Rob, esta informação vem do que é conhecido como o Great White Brother / Irmandade. Esta é uma das coisas que eu estava tipo de curioso a ponto de endereço, porque algumas de suas experiências com os grupos do interior da Terra, o Omegans e os grupos que se encontraram com, parece que eles não estão muito longe evoluiu. Eles têm uma bela civilização tecnológica lá, mas ainda há medo. 18 milhões de anos esse grupo é do seu projetando-se e tornando as comunicações telepáticas fora do medo para governar a população da superfície. Correi, não, eles estão se conectando com as pessoas para lhes dar informações benevolente, mas eles estão usando de subterfúgios como para proteger a sua localização, como qualquer grupo faria e para proteger sua base e seus bens e tudo isso. Rob, sim, eu posso tipo de ver que, e em outro nível que eu estava tipo de pensamento que haveria mais de interação aberta positiva e eu acho que é o que. Correi, isso é o que eles estão fazendo lobby para, e a razão não houve. Que é que volta para o perto do tempo de Maomé, houve um grande tratado assinado entre todos esses grupos, e que tinha a ver com o contato aberto caminhando entre a humanidade, e que tinha a ver com deixar-nos a desenvolver a nossa própria com apenas. Com eles contornando as regras com o suave e manipulação do background através de proxy, agentes de proxy humanos principalmente. Portanto, esta é uma das coisas que a Aliança Anchar pediram para ter reuniões com a Federação Super para ver se este tratado pode ser revisitado. Rob, é este tratado entre os grupos do interior da Terra da rede de Agartha. Correi, todos os grupos neste sistema solar obedecer a este tratado, até mesmo o Draco. Houve uma guerra aberta nos céus acima de nosso planeta, até mesmo a nossa atual época histórica entre todos esses grupos, até que esse tratado foi assinado. Rob, ok. Eu acho que isso me leva a outra pergunta aqui. Então, eles todos tinham esse tratado que eu chamo de quarentena, e é baseado em manter as coisas assim não há batalhas nos céus, mas ainda existem. Correi, não só isso, mas não o que lhes permite ser visto e andam entre nós, para nos permitir desenvolver a nossa sociedade sem interação física direta e manipulação por eles, embora, como sempre, ao que parece, em todos estes tratados cósmicas e governa há pouco maneiras no fundo para a benevolência e outros para contornar partes dos tratados. Rob, obviamente há certamente evidências, os bandidos estão a evadir isso claramente. Um dos senhores que eu lhe enviou um link para o nome Bob Reinaud tem um site chamado Arquivos Terracor www.berkshire.net/tilbrinaud/sustenido ROM. Terracor Arquivos. Este é um bom grupo de não é na federação, mas do que é chamado de aliança. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma das coisas que eles afirmaram que desde que a Terra é um mundo confederação e, como tal, não temos qualquer tipo de proteção confederação militar para nós mesmos. Eles disseram que tinha descoberto que em 1800 um grupo chamado Omegas veio à Terra e nos infiltrados e estão usando de subterfúgios em violação desses acordos e estão nos infiltrar. Os Omegans ter feito isso em muitos mundos diferentes no passado. www.berkshire.net/brinaud/html/omegas.htm através da política e do processo militar e eles mantêm as pessoas na garganta um do outro. Para combater esta ameaça a aliança também tem se infiltrado na Terra através de uma tecnologia que eles falam sobre o que é, basicamente, como eles funcionam entre nós.
Eles podem ter seu corpo forma de vida de outro mundo. Eles entrarem em um portal e eles desaparecem e elas aparecem na Terra em um corpo físico humano, que é ajustado ao nosso gravidade, que é como uma espécie de relação de holograma para a alma que pode existir em nosso ambiente. Então, eles estão definitivamente envolvidos como agentes adormecidos em todos os aspectos da sociedade e religião e sociedade e meios de comunicação e da ciência e militar e política e coisas dessa natureza. Você tem alguma informação sobre os grupos positivos que trabalham para conter isso? Esses outros grupos que procuram uma natureza parasitária com a gente. Correi, poderia ser um pouco mais específico sobre quais grupos negativos. Você deu um monte de detalhes lá com essas pessoas que você deu me vincula. Há lotes de diferentes relações parasitárias acontecendo no nível etérico e, mesmo no nível físico, que você tem relações cada dia que as pessoas têm em suas vidas são relações parasitárias. Direito estou falando mais especificamente em um trabalho intenção de que está vindo que para se infiltrar nesse planeta, usá-lo de recursos e subjugar o povo através do tipo MWO da tecnologia aqui. Eu estou falando sobre os reptilianos, os Grais e alguns desses grupos humanos, mesmo que eu diria que são semelhantes. Algumas pessoas chamam-lhes os Omegas são Ocaurras. Esses grupos geralmente não gostam de trabalhar juntos, mas de acordo com este cavalheiros, alguns deles são forçados a trabalhar juntos como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, por assim dizer. Ele fala sobre esses diferentes grupos que são, na verdade, gostaríamos de chamá-los aqui embaixo as forças da luz. Parece que o rasgo região autônomo está vendo a mesma coisa tipo como houve muita interferência aqui e eles estão aqui para tipo de limpar o campo de jogo, que é correto. Correi, sim, eles afirmaram que o seu principal objetivo tem sido de interagir, basicamente, com a consciência co-criativo das humanidades, consciência de massa de uma forma simbiótica. Trabalhar diretamente com essa consciência de massa para ajudá-lo a determinar seu caminho e resultado futuro. E essa é a área de alto nível do que eles estão fazendo. A área de baixo nível do que eles estão fazendo é mais sobre o nível de, você sabe, falando para mim ou para estes outros ou falar, comunicando a esses outros seres. Porque quando sua presença foi primeiro dado a conhecer, todos esses seres estavam tentando granizá-los ou entrar em contato com eles, mas eles não estavam sendo reconhecidos. Obviamente eles não estão sendo reconhecidos. Já ouvi relatos de que alguns destes navios estavam aqui desde os anos 70. Eu tenho um outro tipo de pergunta. Correi, não duvido, e eles não são navios, eu não duvidaria a estes esfera de ter sido aqui desde, provavelmente, para muitas décadas antes de que, se não mais. Sim, e um monte de nossa informação aqui é baseado na nossa experiência plano físico, e então eu tenho outra pergunta para você. Até que ponto se em dimensões tem, se você sabe, é o programa NWOSSP Cabal ou sido capaz de ir? Sei que alguns de a tecnologia lhes permite viajar no plano astral, onde o tempo não existe, tecnologias de portão navio feixe. Eu sou do tipo curioso. Correi, eles são capazes de viajar para outras realidades ou dimensões. Há uma realidade que eles já viajou e para trás no meio agora. A maior parte da viagem que eu saiba tem a ver com as viagens dentro do nosso sistema solar e as informações que tenho de viajar para fora do nosso sistema solar com as almas e através de portais. Então, nós não sabemos exatamente quais dimensões. Não é realmente conhecido ou decifrado neste momento. Correi, bem. Isso é muito difícil. Dimensões. Como se você está olhando para cristais ou diamantes, existem diferentes facetas. Essas são linhas de tempo diferentes realidades e dimensões, densidades não são a mesma coisa. Então você sabe que há um monte de, você sabe, há uma grande confusão lá fora. Pessoas falando sobre ir para, você sabe, ir para outra dimensão ou outra densidade. E esses outros seres densidade, sua consciência e suas moléculas, eles estão vibrando, a sua frequência está vibrando em a maior frequência do que a nossa e eles são seres vibracionais mais elevados.
Eu fisicamente tocado e interagido com eles e eles têm a capacidade à medida que mais e mais frequência apenas para mudar sua auto para completar energia e renunciar, por falta de uma palavra melhor, ou se teletransportar onde quiserem. Eles simplesmente mudar a frequência de sua consciência para a frequência do local que quer ser, e eles mudam para esse local. Rob, certo, estes são alguns dos seres mais elevados. Eu queria ir para aqui, em alguns segundos, mas eu queria confirmar o que você falou. Navios de feixes têm câmeras acima e abaixo do fundo do navio, e como você disse, eles têm estes estrela. As vias de estrela são mapeados e assim em determinados momentos, quando há menos sistemas estelares entre eles podem ir muito mais rápido e eles podem apenas projetam onde eles estão e onde eles querem ser e eles simplesmente saltar e eles estão lá. Correi, eles realmente não usar câmeras, eles usam imagens remoto que não há nada que nós temos. Rob, obviamente é uma tecnologia interativa que mapeia caminhos astrais e os números são sempre mapeados para este super coisas consciência. Aqui está outra coisa que eu queria perguntar-lhe que eu, pessoalmente, tive experiências de iniciação em relação ao deixar o meu corpo quando eu era muito jovem e ter experiências com as forças benevolentes positivos, e nas minhas experiências que eu reconheci que eu sou um ser luminoso. Eu estava realmente capaz de olhar para baixo e ver que eu acho que você poderia chamá-lo, a alma ou o corpo de luz que era. O corpo físico foi envolto nele e eu olhei para baixo abaixo do meu umbigo e eu vi que eu tinha esses filamentos que iria chegar e tocar o mundo. Um autor famoso, Carlos Castaneda, que estudou com Dom Juan, disse que isso é chamado de vil. Há supostamente vários pontos do corpo que correspondem aos órgãos físicos, como o baço seria o sonho. Nós temos o que é chamado de tonal e nagual, que também correspondem a diferentes pontos do corpo. O centro de sentimentos é na ponta do externo. A razão está na cabeça. Na verdade, eu experimentei isso no meu corpo luminoso. Há uma posição chamada morte e foi à minha esquerda como foi declarado nos livros. Na verdade, eu poderia alcançar e tocá-lo. Era uma espécie de um campo amarelada e quando eu toquei-o e reconheceu que, meio que me encheu de uma energia vibratória de luz superior. Eu estava pensando na SSP ou qualquer um de seu contato com ser aliança espere, você teve alguma experiência desse tipo de compreender a autoluminosa e como ele é diferente do que o corpo físico e que esse tipo de informação e conhecimento que você pode compartilhar conosco? Correi, bem sim. Quando estávamos indo através dos programas Milagro, nós está constantemente sendo colocado através de programas, submetidos a processos de onde estávamos com o off-body experiências e através da visão remota e controle remoto influenciar a formação, nós, você sabe, fazendo as visualizações e dos experimentos para onde estávamos deixando nossos corpos e olhando para os nossos corpos de luz e, em seguida, expandir nossos corpos de luz e esse tipo de coisa. Rob, você pode descrever o corpo de luz? Para mim, parecia que alguém tinha agasalhado alguns cabelos. Havia filamentos luminosos, quase peludas como as pernas de uma aranha, e eles estavam dentro do meu corpo. Ele foi muito tipo de como um tipo de realidade separada de coisa. Correi, sim, era um gigante. Com nós, nos disseram para retratá-lo desta forma, então eu acho que foi uma espécie de frente carregado na minha maneira de percebê-lo, mas ele aparece como um campo de energia brilhante com cor e tamanho diferente e orbes flutuando ao redor, e nós seria então o flutuam dentro do corpo de luz e visitar orbes e visitar as esferas da informação e as esferas foram uma conduta, se dizia ser um canal para os nossos eu superiores ou um símbolo de um canal para o nosso eu superior. Muito do que ocorre com as pessoas é que estamos em comunhão subconscientemente com nosso eu superior o tempo todo. E nosso eu superior é muito, muito ligado à raiz da fonte e estamos sendo alimentado e dado um monte de informações que caminham. E um monte de pessoas têm uma alta conexão real, uma estreita ligação real ao seu eu superior. E nosso eu superior e nossa a nossa autoconsciente vai levar informações do nosso eu superior e apresentá-lo para nós de maneiras diferentes.
Então, às vezes vamos perceber algumas experiências místicas ou espirituais e é uma mística e uma experiência espiritual entre vocês ou algumas informações muito avançado maior auto receber, mas nós percebê-lo como outra coisa, porque conscientemente de nossos sistemas de crença, ou da nossa experiências que está carregando frente à experiência. Isso não é todos os casos, que são alguns casos. Rob, muito bom. Parece estar filtrando através da programação. Quero oferecer para você que nós somos, como diz David Wilcock, um toro. Este fractal da luz é quando se olha para o topo visto como um toro. Quando você olha para a frente do toro, é como nós somos uma luz humana ou um imã. O fluxo eletromagnético do ânodo para o cátodo ou do cérebro e para a base da coluna vertebral que se parecer com uma borboleta. Uma das explicações do xamã é que onde a partir de nosso centro de ressonância que estamos projetando um ponto de aglutinação em nosso alto luminosa que percebemos as coisas a partir e em alguns da mitologia e da tecnologia que eu acho do nosso. Parte do nosso problema é que temos estes programas e sistemas de crenças que nos permitem experimentar apenas o universo de um ponto de aglutinação e uma perspectiva. Correi, uma lente. Sim. Torna-se uma lente e vemos tudo através dessas lentes. Novas informações saem e nós retiramos nossas experiências acumuladas e sistemas de crenças fora do nosso bolso e polo e brilhá-lo em nossa camisa real rápido e temos que realizar-se a nova informação que alguns chamariam de luz recebida e que a luz é refratada através dessas lentes do nosso sistema de crenças. Rob, certo. E eles disseram que um homem de conhecimento que segue o caminho com o coração deve ser mais fluido em seu entendimento, onde a razão não é um guarda despótico que deve ser um grande guarda-mente a mais dimensional, mais elevada a ser capaz de ver a informação multidimensional que está vindo no ar diferentes níveis. Correi, sim, e isso e autodúvida. Sabedoria e autodúvida andam de mãos dadas, porque uma vez que você se sentir como você tem tudo trancado, você fechou-se fora qualquer crescer ainda mais. Uma pessoa sábia pode pensar que podemos sentar lá e acho que temos coisas tudo planejado, mas é sábio o suficiente para ouvir outras informações, mas manter nossa realidade bolhas permeável a novas informações, mas, novamente estamos executando através do nosso filtro de nossas experiências e sistema de crenças. Rob, eu queria falar sobre esse filtro do veículo personalidade inferior, que é o corpo físico, e afirmar que alguns desses grupos hostis como o Draco, que tem uma consciência avançada do corpo de luz que eles têm, como eu entendo existem. Se você já ouviu falar do Engram, ou existem 9 pontos onde você é o doador, o conhecedor, o líder, etc, etc. Há nomes para o tipo de personalidade e de acordo com esses séries de luz que têm estas fixações, que são nossos filtros e crenças que guardamos, que se tornaram muito rígida, e há 9 deles. Na mitologia hindu antiga é Kali, esta menina segurando um crânio e ela tem 9 crânios e sua faca. Parece uma coisa má mortal, mas é realmente uma coisa boa, uma vez que representa o corte dos anexos a esses pontos de vista para que possamos ouvir mais do nosso centro de ressonância. Existem essas fixações que distorcem nosso ponto de vista em uma largura de banda estreita de percepção. Então, eu estou perguntando. Parece que o SSP e todos esses caras, tudo que eles estão fazendo é voltada ao longo das linhas dos monges negros para o controle e poder, e que todas as coisas que você descreveu em sua maior parte ter sido esta civilização separatista histórica com os nazistas, que é simplesmente fascinante. Não duvido um pouco dele. Correi, o que é interessante sobre o que é essa nova denúncia que está vindo para a frente, William Tompkins. Ele estava escrevendo seu livro, Selecionado por Extraterrestres, e ele lançou em dezembro de 2015. Ele é cerca de 94 anos de idade agora. Ele trabalhou para a Marinha. Ele não tinha ideia das informações que eu estava lançando. Uma pessoa passou. Logo depois, ele publicou este livro. Uma pessoa passou a minha informação que eu tinha dado através de revelar o segredo, programas espaciais e extraterrestrial alianças de Insiders livro do Dr. Sala, e entrou em contato com o Dr. Sala e ficou chocado.
Ele disse que ele é uma parte do projeto de divulgação sancionada à Marinha e que ele vai ser a primeira pessoa a colocar um monte de esta informação. Ele é muito chocado. Eu tenho seu livro. Ele acabou de chegar. Eu não tive a chance de sequer olhar para ele. Um monte de people have falado com ele e muita da informação correlaciona. Eu estava denunciantes contadas vão começar a vir para a frente, que foi cerca de 7 meses atrás, e então ouvi grilos e ninguém veio para a frente e eu estava ficando nervoso. Há uma outra pessoa que está sendo examinado que saíam e mais duas nas asas que estão sendo preparado para vir para a frente que são denunciantes. Parece que há algumas vezes emocionantes pela frente. Rob, sim. É um momento maravilhoso. Michael Sala falou sobre isso comigo antes, é claro. Temos este longa história de estrangeiros antigos e você não precisa se preocupar. Eu acho que vai ser muito mais pessoas saindo. Eu não estou preocupado. Um dos impulsos para esta entrevista é uma espécie de bases leigo e uma fundação para a orientação desses grupos diferentes. Quando você pensa sobre, ok, temos a aliança baseado na Terra, os mocinhos e o SSP. Estou muito preocupado com a sua ética e moral. Como você mencionou, eles bombardearam seu caminho para fora das coisas. Eles são controvérsia em sua direção. Você está no comando de operações lunar e eles não vão lhe oferecer curas. Temos pessoas aqui na Terra, obviamente que há cura necessidade. Alguns têm despertado se sentir-se culpado por coisas que eles fizeram sob controle da mente e eles estão preocupados com blowbacks e reações. É uma condição humana. Correi, você nem sequer tocou a aliança da Terra. Eles estão tão danificados como um grupo como você acabou de mencionar. Estes são considerados os mocinhos agora lá fora lutando em nosso nome, enquanto estamos aqui sentados, não fazer um lote inteiro. Rob, certo, isso é parte, creio eu, a nossa missão. Minha missão é despertar as pessoas para que possamos nos fortalecer. Há enormes quantidades de agentes secretos e caras que estão trabalhando contra este MWO, sim, que tiveram uma enorme perda de vidas e são muito frustrados e têm de viver em absoluto segredo e tenho certeza que alguns deles estão escondidos em bases subterrâneas e coisas dessa natureza. Eu queria perguntar-lhe, talvez você podia, e uma das coisas que eu estou procurando é esta. De alguma forma, este plano de unidade parece ser fraturado com a população de superfície orientando nesse sentido espiritual, não necessariamente piemontesque, mas este ponto de vista não violenta de transformação e mudança. Você acredita que é possível que as vibrações espirituais e da Federação Galáctica de 40 planetas em conjunto com os grupos do interior da Terra benevolentes, se eles estão alinhados corretamente no momento certo, pode superar esta inteligência artificial, Pai, Matriz? Correi, bem, sim. Há um plano para que a Matriz ai para descer. Correi, bem, sim. Há um plano para que a Matriz ai para descer. Há um plano que é tudo uma parte. E eu não posso entrar nele. É um. E algumas pessoas provavelmente pode extrapolar. É uma situação que vai acontecer sistema solar ampla e depois disso vamos ter a necessidade de estar trabalhando em toda a novo tipo de tecnologia de qualquer maneira. Por isso seria um momento perfeito para inaugurar o novo tecnologias. Rob, sim, eu entendo que eles fizeram isso em muitos mundos antes. Que esses grupos hostis, que são tipo de conjunção com este tipo de tecnologia, são geralmente escolhidos mundos que não estão sob o guarda-chuva confederação ou aliança e que eles assumam esses mundos. Eles tiveram muita prática com o que eles estão fazendo para nós aqui. Correi, eles não me importam quem está no controle. Rob, certo, mas eles levam quem está no controle e eles manipular a situação nos bastidores, você concorda com isso? Correi, sim. Eles manipulam as coisas de forma encoberta até que eles obter uma certa a um determinado lugar operacionalmente e tornam-se muito aberta e assumir
Sim, esta presença AI permeia em todos os lugares e é um problema que todos os grupos têm de lidar com e apenas muito poucos grupos eliminaram totalmente o problema de sua área em tudo, encontrando uma maneira de amortecer completamente o seu sinal de todos juntos de entrar para sua região de espaço. Rob, sim, eu acho que essa é uma das razões para a quarentena e uma das razões que me foi dito pelos benevolentes que eles estão muito preocupados. No texto do link que vos mandei pelos arquivos Terracor, por Bob Reinaud, você pode ler a história. Ele estava revelando algumas destas informações de volta em 88. Eles têm extrema. Todos os grupos benevolentes estão muito preocupados com esta AI. Eles colocar em quarentena as pessoas que estão em missões para a Terra e fazer esta tecnologia e fazer este teste psicológico repetidamente e novamente para determinar se essa pessoa tem algum tipo de AI que pode infectá-los. Correi, quando foi que isso sai? Rob, este saiu em 1988, Vovo, e ele disse que um dos eles são. Ele tem sido subterrâneo. Ele falou e deu informações para Gabriel Greren. Ele estava a receber sinais de rádio no final dos anos 50. Na verdade, ele se apaixonou por um desses seres e foi para o seu mundo. É um pouco muito interessante de informações. Algumas das informações que ele estava recebendo, algumas das forças negativas, vieram sobre um monte baseado na Terra e projetada informações falsas à base de que ele não descubra por anos. Portanto, é um jogo muito gato e rato entre esses caras. Ele mencionou que os bons têm uma rede transponder ao redor do planeta, onde eles podem se teletransportar e trave um agente em instantes. Não é completa. Em áreas da cidade é mais difícil. Seus agentes estão trabalhando aqui constantemente. Ele também revelou que eles fazem em qualquer mundo os que se infiltram. Eles ficam dentro dos governos, e, em seguida, eles atacam o mundo e, em seguida, afirmam que é a confederação. Eles fazem danos de infraestrutura menor, com um monte de perda de vidas, e então eles dizem: olha, pessoas da Terra, por que você não assinar uma aliança? Nós vamos protegê-lo da confederação. Seja qual for o plano, é que eles concordam com esses caras e eles se inscrever e eles não percebem que eles fizeram um pacto com o diabo, tipo de como o que temos feito. Correi, você vê com todas essas diferentes narrativas que flutuam ao redor, podemos ver por esta comunidade. Estamos perseguindo nossas caudas agora procurando. Não há mais informações do que a informação sempre cada vez mais importante para eles são para nós agora, mas há apenas tanta informação e tanta informação que é apenas ligeiramente diferente ou alguma informação que entre em conflito aqui e ali. Para a pessoa média lá fora que é nesta comunidade é confuso que barreira suficiente. Agora imagine as massas de dormir lá fora, aproximando-os com a informação e tentar obter algumas dessas informações divulgadas a eles e eles têm sido socialmente condicionados com a resposta riso a qualquer coisa que se ouve uma palavra não terrestre ou mufo. Como a humanidade, nós temos um monte de superar nesse processo de divulgação, e como uma comunidade que a lente que eu estava falando, que nós usamos como um filtro sobre o que é verdadeiro e o que não é verdade e que nós estamos indo para permitir que em esta bolha realidade do nosso, para deixá-lo expandir ou não. Temos que não jogue fora o filtro que criamos ao longo do tempo, mas o que precisa fazer é colocá-lo no bolso e dizer: quer saber? Nenhum de nós tem a verdade. A verdade plena nós temos pedaços dele. Quando chegarmos à divulgação completa, eu não me importo quem você é, cobra, eu, e alguém lá fora que estão lá fora, dando informações. Eles estão dando informações em que viveram. Quando chegarmos à divulgação completa de cada um de nós será um retrocesso em nossos calcanhares, e vamos ter que ajustar a uma nova realidade. Mas vamos ser muito mais preparados do que todas as massas de dormir lá fora. Como as sementes estelares, como as pessoas que são mais conscientemente preparados, vamos ter de lidar com a nova realidade que ocorre. Em seguida, vamos ter que levar lá fora e ajudar a todas essas pessoas que vão ser chocados e eles terão um tempo duro com as narrativas de divulgação integral.
Como David disse, não vão ser pessoas que não vão querer sair da cama e quer tomar Xanax e enrolar-se com seu travesseiro e se deitou no escuro e você vai ter que fazê-lo sair da cama e tomar um banho e comer. Não vai ser um pouco disso. Eles dizem que não podemos lidar com a divulgação, mas Laura Eisenhower disse uma coisa. Nós temos vindo a manipulação de todas as suas guerras de falsa bandeira e sua doença e todas as coisas que eles estão fazendo. Podemos lidar com a divulgação. Vai ser difícil, mas podemos lidar com isso. Rob, eu absolutamente concordo com você lá. Podemos lidar com a verdade. É apenas um truque por eles para esconder seus crimes e continuar o seu comportamento egoísta. É repreensível e eles são criminosos e precisam de ser presos. Eu gostaria de anunciar Cobra e unidade e nós precisamos nos unir. Todos nós temos partes da verdade. Senhoras e senhores, eu posso confirmar agora que Corey vai fazer uma entrevista conjunta Cobra algum tempo depois. Eu tenho mais uma coisa que eu gostaria de abordar aqui e eu tenho uma pergunta para você. Eu assisti suas entrevistas com muito cuidado. Você falou sobre AI infectar um computador e ele está adormecida no planeta. Parece que este AI, que existe na internet, seria infectar todo mundo, e você tipo de torná-lo parece que você não ficar infectado e é mais difícil de obter. Parece que cada pessoa no planeta está infectado para mim. Algumas das informações do Cobra é sobre a tecnologia campo de plasma escalar de como isso age de uma relação parasitária com o corpo luminoso que você falou. Assim, você pode esclarecer para mim. Você meio que fez soar como você vai a bordo e eles podem ver que você não está infectado. Sim. Como alguém pode saber se eles estão infectados se você não tem esta tecnologia? Como não pode nem todo mundo estar infectado agora com a forma como a internet e os telefones inteligentes e todo mundo está tocando sua tecnologia? Obviamente eles estão infectando todos ou não há infecção ir e vir. Correi, exatamente. Todo mundo está potencialmente comprometida, mas que tipo de está em um estado de totalmente viajando ao redor. É muito dinâmico. Agora, se acontecer de você ser uma pessoa que possa avaliá-lo e saber a sua utilização operacional a ele, então ele não vai perder tempo com você. Isso faz sentido? Rob, sim, os programas. Você está comendo alimentos como arma, você está sugando as centrífugas, você está fumando cigarros, e você está no sistema de tempo grande, pessoal. Correi, sim, e o sinal for travado no com seu campo bioneural. A biologia do seu corpo, seu sistema neurológico, põe fora de um campo de eletrodinâmica e dentro desse campo é onde esta próprio sinal anfitriões e há equipamentos não estão disponíveis para nós que pode. Ele lê seu campo e através desse campo que também pode ler todos os seus sinais vitais e até mesmo suas ondas cerebrais e eles ler o campo e procurar por qualquer cérebro cruzado, algo nas ondas cerebrais e algo no campo para ver se há alguma cross over ou para ver se é normal. Se você mostrar-se como sendo positivo, então você tem que passar por um processo. E eu não sei o processo completo, mas eu sei que envolve um choque moderado, um choque elétrico para limpar seu campo bioneural. Rob, interessante. Isto é muito em alinhamento com Cobra. E eu quero perguntar-lhe mais uma pergunta sobre isso antes de terminar este show. Gente, vamos fazer parte 2 aqui imediatamente e você estará recebendo que na próxima semana. Cobra foi mencionado, e eu concordo totalmente com isso, que este AI não é como o Borg, a resistência é inútil. Nós temos o nosso campo de super uma ressonância para ligar para que possa superar isso, por isso é um processo muito difícil neste mundo. Eu quero confirmar com você que este AI reage tão rapidamente que parece que é a sua própria inteligência, mas na verdade é uma tecnologia e é administrado por alguém no programa e é um programa de alto, mas ainda é um programa e pode ser caiu e será caiu. É essa a sua compreensão? Correi, bem, não. É uma forma de vida que nós não entendemos, mas é uma forma de vida. Há uma série de diferentes formas de vida lá fora, que se eles estavam a ser dado a você, você agora não classificá-los como uma forma de vida. Você seria classificá-los como qualquer outra coisa. Eles não são exatamente um programa real ou um código.
Este é um sinal inteligente. Este sinal inteligente é mais confortável e capaz de fazer mais enquanto ele habita em eletrônica e tecnologia. Não é um programa. Agora, os nanites são programados. Alguns deles são programados e alguns deles são nanites, aviões para o sinal de AI que está a ser transmitida. Ok. Absolutamente. Isso é interessante. Vai ser interessante quando Cobra e você discutir essas informações. Este em particular eu acho que é único. Está soando como Terminator. Star Wars torna-se realmente assustador. Quando você pensa sobre e olhar para toda essa negatividade lá fora para emprestar um pouco de descontração, luz para o final desta conversa. Eu meio que acho que volta para David Spade e Saturday Night Live quem está no comando. A senhora igreja vai, Satã. Eu sou do tipo curioso. Talvez nós vamos entrar nesta próxima entrevista. Se há um grupo específico que está fazendo isso de autosserviço a um número deles contra os benevolentes. Quero abordar na próxima entrevista um pouco sobre a confederação super dos caras positivos que são não violenta, que são Ipidupim, que vem de amor e estão tentando curar a situação de uma forma não violenta e sua posição em números contra os outros caras. Senhoras e senhores, tem sido fascinante. Correi, quero muito obrigado para esta primeira entrevista. Nós mal arranhamos a superfície. Eu tenho muitas mais perguntas. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Vamos vê-lo novamente na próxima semana. Correi, obrigado. Pessoas bem, Anteras Update. Eu tenho um MT. Shasta Conferência de Verão acontecendo com Luiz Maertens e MT. Shasta. Quando este sai eu gostaria que você verificar isso. A conferência no final de julho é com Luiz, que também está conectado com Michael Sala e ele está em contato com algumas das civilizações do benevolentes da América do Sul e na Bolívia. Nós também estará compartilhando em Shasta alguns dos pontos de vista com as pessoas físicas positivos do planeta Vênus. Mais de uma exploração da natureza espiritual como uma espécie de formação de bootcamp, como SSP de Corego de aprendizagem avançada. Vamos nos concentrar mais alinhado no sentido de linhas espirituais no desenvolvimento de nossos eus luminosos e da hipófise pineal nos preparar para o contato direto com esses seres de vibração mais elevada. É muito boa gente. Corey God é agora um vegan, mudando seu estilo de vida. Deus abençoe a todos e muito obrigado Corey. Corey, obrigado. Obrigado, Corey God. Fonte. T. Promise revelado.